Olá, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá as coisas? Como é que tá a sua vida, a sua família, a evangelização? Nós estamos aqui para mais um passinho na nossa escola de evangelização. Então, você que está acompanhando, nós estamos nos encaminhando para o final do módulo 4. Nós estamos na terceira aula hoje. Nós vamos aí mais algumas aulas importantes do querigma. Então, só para recapitular aqui, ó, a escola de cura ela foi desenvolvida em 4 módulos, lembra disso? Primeiro módulo da escola de cura, nós falamos da vida do cristão, não é? Então, muitas vezes a pessoa quer uma cura, mas ela não faz por onde, não reza o terço, não vai na missa, não frequenta os sacramentos, não medita a palavra, né? Então, como que vai ter cura do quê? Né? Porque Jesus cura, mas nós temos que fazer a nossa parte, abastecer a nossa vida de um alimento sólido da palavra, de um relacionamento com Jesus. E aí vivemos 10 aulas sobre, né, 10 semanas sobre isso, sobre construir as paredes do nosso castelo. Né? O nosso castelo precisa ter colunas fortes. Então, a vida de oração, a vida do terço, a vida da missa, os retiros, tudo isso para fortalecer a nossa fé, ter um relacionamento sólido com Jesus. Depois nós tivemos o segundo módulo. No segundo módulo, nós vamos ver tudo sobre batalha espiritual. Então, como é que o nosso inimigo age? Quem é o nosso inimigo? É um anjo, mas que anjo é esse? Então, lá nós temos 10 aulas gravadas na plataforma falando como que é para você, se você vai entrar numa batalha espiritual, mas você não conhece o seu inimigo, como é que você vai guerrear com o seu inimigo? Então precisa conhecer o seu inimigo. Então, no segundo módulo, nós vimos tudo isso. Então, o exorcismo, o que que é o exorcismo, o que que é o malefício, o que que é contaminação espiritual. Nós vimos tudo isso aí, né? 10 semanas nós vivemos isso daí. Depois nós vivemos 10 semanas das orações, né? Então, na batalha espiritual, eu preciso saber o que que é uma oração de cura, o que que é uma oração de libertação, o que que é uma oração de exorcismo, o que que é uma oração ao Espírito Santo. Então, nós vivemos 10 aulas, 10 semanas sobre as orações, os tipos de oração que nós temos, que Deus nos deu, que Deus nos capacitou para a gente usar cada oração em cada momento. E isso é importante no querigma demais, não é? Então, quer ver, ó, uma pessoa que vai para um retiro, mas não se confessa, não reza o terço, não se prepara espiritualmente, ela vai ter problemas espirituais, contaminações, tudo mais. Depois ela vai para lá para um retiro de evangelização, mas ela não sabe quem é seu inimigo, o que que ele pode fazer, as armadilhas de Satanás, vai ter problema também. Depois ela vai para o retiro, mas ela não sabe as orações. Então, no momento de oração de cura, ela faz oração de libertação. No momento de libertação, ela faz oração Espírito Santo. No momento de cada vez ela faz uma oração, todas as orações são iguais. Ué, tem alguma coisa errada. Existem orações diferentes para momentos diferentes, com objetivos diferentes. E nós ensinamos aqui. Tá tudo lá na plataforma, gravado, tá bom? E agora, no final, nesse último módulo, nós estamos fazendo o quê? Então, o que é o querigma? O que que é o querigma? Né? Então, o que que Jesus ensinou do querigma? Né? Então, o que que Jesus fazia? Nós estávamos falando aqui que Jesus, ele foi o primeiro a ensinar o querigma.
né? Então, arrependei-vos dos seus pecados, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele curava as pessoas davam testemunho, e aí as pessoas se convertiam, e as pessoas queriam seguir Jesus, né? Então, ele acolhia as pessoas, ele orava pelas pessoas, ele fazia milagres, e as pessoas começaram a seguir Jesus. Nos 3 anos que ele ficou com os apóstolos, ele ensinou os apóstolos a fazer o querigma. E depois que Jesus, né, ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo capacitou os apóstolos para os apóstolos viverem o querigma. Então era o primeiro anúncio, aí eles foram 2 em 2, cada um para cada lado. Um foi para a Ásia, o outro para o Oriente, o outro para Roma, o outro para o Ocidente, cada 2 para cada lugar, né? Então a gente tem os apóstolos se espalharam pelo mundo e nasceu a igreja através do querigma, né? Então olha que coisa maravilhosa. Eles fizeram dando testemunho, pregando, Paulo pregando na Grécia, na Turquia, né? O ano que vem a gente vai ter uma peregrinação que nós vamos para a Turquia e para a Grécia fazer os caminhos de São Paulo e Nossa Senhora. Então, olha, lá tem a casa de Nossa Senhora e tal, porque João foi para lá e Nossa Senhora morava, né, na casa de João, que está na Turquia. Então, nós vamos para lá, vamos na casa de Nossa Senhora. Então, olha só que coisa mais impressionante. Depois, os apóstolos também morreram, né? Então, Maria Madalena, por exemplo, foi para o sul da França. Então, tem um lugar, uma caverna lá, né? é, Na França, onde Maria Madalena viveu seus últimos dias, né? O corpo de Santiago foi levado para a Espanha. O corpo de São Marcos foi levado para Veneza. Os apóstolos se espalharam no mundo inteiro e foram fazer o quê? O querigma, anunciar a palavra de Deus. E depois que os apóstolos morreram, a igreja continuou fazendo isso. Então a gente teve os santos da igreja, os primeiros padres da igreja, que são os pais da igreja, que continuaram o querigma. Como? Dando testemunho, falando, anunciando que Jesus deu a vida por eles e tal. E hoje, na aula de hoje, a gente vai fechar esse ciclo histórico, né? Falando como que é o querigma e vamos chegar até os nossos dias. Esse modelo de retiro que nós fazemos, por exemplo, nós temos o ECC, temos o EJC, o TLC, temos o Maranatá, Yeshua, Talita Kum, temos o ECM, temos assim um monte de retiros espalhados pelo mundo inteiro que fazem o querigma. Então, como é que nasceu tudo isso? Esse modelo de retiro de 3 dias, de 5 dias, de 8 dias, de 10 dias, como é que nasceu isso? Tá bom? Então, hoje nós vamos trilhar isso daí. Então, todo mundo atualizado um pouquinho aí de onde, que pé que nós estamos, para a gente pegar todo mundo pegar o mesmo raciocínio, para ninguém ficar perdido aí, tá bom? Então, é disso que nós estamos falando hoje. Bom. Então, como os santos e a igreja faziam o querigma? Então, aqui nós estamos falando do tempo depois dos apóstolos, que é praticamente o ano 100 depois de Jesus, né? Porque João, por exemplo, viveu até 90 e poucos anos. Então, nós vamos falar depois dos apóstolos como é que foi anunciado o querigma e vamos chegar até nossos dias, beleza? Então, olha só. Os santos da igreja realizavam o querigma não como uma aula teórica, eles não davam aula. E aqui nós já até separamos aí, né? Acho que na primeira ou na segunda aula nós falamos disso. Por exemplo, os pais mandam as crianças para a catequese, não é? Qual é a esperança dos pais? Que os filhos vão ser evangelizados. Os pais também mandam os adolescentes para o crisma com uma esperança de que eles serão evangelizados. Porém, depois que acaba a catequese, se os pais não levarem as crianças para a igreja, elas somem.
Depois do crisma, se os pais não levarem as crianças, os adolescentes para a igreja, eles desaparecem, só vão voltar depois no casamento, se voltar, né? E qual que era a esperança dos pais? Que as crianças, que os jovens tivessem uma evangelização, tivessem uma experiência com Jesus. Porém, a catequese e o crisma, muitas e muitas vezes, e aí eu não estou dizendo todas, porque tem muitas que evangelizam sim, tá bom? A maioria vão dar aula, eles têm uma cartilha e eles vão dar aula, 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 aula. As crianças e os jovens vão ter muito conhecimento, mas não tiveram a experiência de Jesus. E o que muda, o querigma, por exemplo, o que ele faz é que ele muda. Então, domingo, por exemplo, nós estávamos reunidos na fraternidade do ECM e teve uma pessoa lá que deu um testemunho assim: olha, eu fiquei 26 anos no ECC, né? Fiquei 26 anos no ECC. Mas quando eu fiz o ECM, mudou a minha vida. Eu tive uma experiência profunda de Jesus. Então, olha que coisa maluca. Não é que o ECC não evangeliza, evangeliza, mas essa pessoa teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus no ECM. E isso vai acontecer em todos, né? Bom, então o que que os apóstolos, o que que os santos da igreja, o que que os que vieram depois do apóstolo faziam? Os santos da igreja realizavam o querigma não com aula teórica, mas como uma proclamação apaixonada do núcleo de fé. Que Jesus Cristo vive, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Jesus deu a vida por mim e por você. Olha, e aí ele contava o testemunho. Eu estava numa vida toda perdida, vazia, na depressão, a minha vida não tinha sentido, era uma solidão enorme. E um dia eu tive um encontro profundo com Jesus, e ele preencheu meu coração, e ele me deu uma alegria que não passa. Era assim que eles faziam. Não era aula, tá bom? A gente tem que tomar cuidado. As aulas são importantes, muito. Depois que a pessoa tem uma experiência com Jesus, então a gente vai dar aula. É importante, ele precisa saber também, tá bom? Inclusive, depois da escola de cura, que está aí se caminhando para o final, nós vamos iniciar um estudo bíblico, tá bom? Nós vamos ter o estudo da palavra. E aí você vai ver que maravilhoso que é estudar a palavra, tá bom? Depois eu vou, mais para frente, eu vou falar como que vai ser isso aqui. Então, olha só, os principais formas que eles aplicavam no anúncio, no querigma, como que era? Foco no essencial, o primeiro anúncio. Diferente da catequese, que ensina a doutrina detalhada, os santos usavam o querigma para despertar o amor inicial a Jesus. Então, eles ensinavam as pessoas a se apaixonar por Jesus. Porque quando a pessoa se apaixona por Jesus, Jesus já é apaixonado por ela, aí dá um casamento perfeito, né? Então, olha que maravilhoso, né? A mensagem resumiu a fé em frases diretas. Você vai começar a identificar os retiros aí, ó. Jesus Cristo ama você. Pode todo mundo te rejeitar, mas Jesus te ama do jeito que você é e ele tem uma vida maravilhosa para você. Jesus quer entrar aí e preencher esse vazio que tem no seu coração. Pode o seu pai e sua mãe ter te rejeitado, mas Deus te aceita do jeito que você é. Olha, você vai começar a perceber as falas que nós temos nos retiros aí, né? Ele deu a vida por você quando você ainda era pecador. Ele deu a vida por você lá na cruz. Ele morreu por você, pagou os seus pecados. E agora ele vive ao seu lado, ele está vivo e ele quer cuidar de você. Objetivo: qual era o objetivo do querigma? Gerar um encontro pessoal com o Senhor e não apenas transmitir conhecimento intelectual. Não, o que eles queriam é que as pessoas tivessem a mesma experiência que eles tiveram com Jesus. Então, quando a gente vai num retiro,
Como que são as pregações, como que são os testemunhos? São cheias de emoções, as pessoas choram, as pessoas se emocionam contando as suas histórias, né? Com o encontro que elas tiveram com Jesus. Então, os testemunhos são assim: como eu era antes de Jesus, quando foi que eu tive um encontro profundo com Jesus, e como é que, o que aconteceu com a minha vida depois. E a pessoa que está lá sentada quer viver essa experiência, quer viver essa alegria. Então, segundo ponto, eles anunciavam com a própria vida. Não foram poucos que deram a vida por Jesus, né? Vou até contar um caso aqui de São Lourenço, né? Vocês já ouviram falar de São Lourenço? Tem até uma cidade aqui perto que se chama São Lourenço. São Lourenço era um bispo da Igreja Católica e o pessoal chegou lá e falou assim: olha, você vai ter que renunciar à sua fé, senão nós vamos assar você numa chapa quente, não é? E ele falou: eu não nego o meu Jesus. Nunca eu vou negar o meu Jesus. Por fim, né, colocaram o bispo numa chapa quente, né, colocaram uma chapa de ferro, a fogueira embaixo, aquela chapa chegou a ficar vermelha, né, e ele em cima da chapa, e os algozes lá, os torturadores, chegavam perto dele e falavam: e aí, Lourenço, vai negar seu Jesus ou não vai? Se você negar, a gente tira você daí. E ele falava assim: ó, posso te falar uma coisa? Pode. Esse lado aqui já está assado. Pode me virar do outro lado para assar o outro lado também. E morreu assado na chapa, virou um hambúrguer, né? Por Jesus, por amor a Jesus. Então, olha só, gente, será que eu estou pronto para dar a vida por Jesus? Né? Será que eu estou pronto a oferecer a minha vida para que outros sejam salvos? É, E quais eram os sinais? Muitos santos, seguindo a tradição apostólica, pregavam primeiro como testemunho. Então, dar o próprio testemunho é importantíssimo. Até a gente fala isso, né? A pregação, ela converte e o testemunho, ele arrasta. Então, é importante que cada um dê o seu testemunho. Quais eram os sinais que acompanhavam eles? Milagres e muitos sinais. Santos como São Francisco de Assis ou Padre Pio manifestavam o poder do querigma através das suas vidas de oração e os estigmas. Teve muitos santos que receberam os estigmas de Jesus nas mãos, no peito, nos pés. Muitos santos receberam isso. Tamanha a intimidade que eles tinham com Jesus, e isso convertia as pessoas, né? Então, olha só, então eles mostravam que eles tinham uma intimidade tão grande com Jesus e um amor tão grande com Jesus que as pessoas queriam viver aquela experiência. Eles tinham também uma alegria missionária. O anúncio era feito com entusiasmo, como os arautos reais, eles eram enviados do Senhor visando encantar as pessoas pela pessoa de Jesus. Eles queriam mostrar Jesus através da vida deles. Então você vai identificar que nos retiros é assim também. A gente vai lá e não fala assim, né? Por exemplo, a gente não vai ler uma leitura lá do Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamação do Evangelho segundo Marcos. Artigo 24, inciso 35, né? A gente não vai lá pregar assim. Se você for lá pregar assim, cara, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai. Cara, que Jesus maluco é esse que esse cara segue, né? Não, a gente vai lá e fala, olha, né, o filho pródigo, e o filho pegou toda a herança, abandonou o seu pai e foi viver dissolutamente, e a gente conta, e a gente se emociona, e a gente chora, e tem uma música, e tem um momento de oração. Por quê? Porque precisa tocar ao coração da pessoa. Ela precisa ver que aquilo que você está falando é verdade.
é a sua história, né? E o que que eles faziam? Eles adaptavam ao público. Então, quando era para evangelizar criança, era de um jeito. Quando era para jovem, era de outro jeito. Quando era para casal, de outro jeito. Para solteiro, de outro jeito. E você vê, hoje em dia é feito assim. Tem encontro para casais, tem encontro para jovens, tem encontro para adultos, tem encontros de tudo que é tipo. Por quê? Cada uma linguagem diferente, né? São Paulo é considerado o maior missionário querigmático, por saber propor o nome de Jesus em diversas culturas e povos, né? Então São Paulo falava: eu com os pobres me fiz pobre para anunciar o nome de Jesus. Com os ricos eu me fiz rico, né? Então o que ele fazia? Ele chegava num lugar, ele estudava aquele povo e ele falava: aqui a melhor maneira de falar é assim. Então não pode falar com todo mundo do mesmo jeito. Cada um tem uma linguagem diferente e a gente tem que aprender isso. E tinha um contexto prático. Eles utilizavam exemplos do cotidiano e uma linguagem que as pessoas pudessem memorizar e repetir facilmente. Então, nos retiros, se a gente vai falar com o jovem, a gente fala numa linguagem jovem. Se a gente vai falar com os adultos, então uma linguagem mais adulta. Se é uma linguagem de, se é casal, então uma linguagem de casal, não é? Para cada um a gente vai adaptar a nossa linguagem para que a gente possa chegar no coração daquela pessoa. Então, e o ponto 4 tinha estrutura dos temas centrais. Então, tem coisas no querigma que elas se repetem sempre. Então, você vai no EJC, tem coisa que repete do TLC, que repete do ECC, que repete do ECM, que repete, cada um vai repetir as mesmas coisas, porque o querigma é sempre o mesmo. E quais são elas? Né? O amor de Deus, o pecado, todos os retiros vão falar do amor de Deus, do pecado, a salvação de Jesus, a necessidade de se converter, né? Vai falar do senhorio de Jesus, vai falar do batismo de Jesus, e a gente pode acrescentar outra aqui, né? Sempre vai falar de Nossa Senhora nos retiros católicos, claro. Mas tem retiros evangélicos? Tem, claro que tem. Eles também fazem, entendeu? Né? Talvez um pouco diferente, mas eles fazem, porque se eles não evangelizarem, não vem novas pessoas para a igreja, não vai vir novas pessoas. Bom, aqui então, queria fazer um parênteses para a gente falar aqui de um santo, que foi Santo Inácio de Loyola. Nós tivemos agora a oportunidade de ir na Espanha em outubro e nós fomos em Loyola. Loyola está lá na Espanha e nós fomos lá onde viveu Santo Inácio de Loyola. Para mim foi uma honra muito grande, porque todos esses retiros que nós hoje temos, nasceram, né? Depois, se você quiser procurar aí em algum lugar, na internet, você pode colocar assim, ó, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, tá bom? Exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Todos os retiros que nós conhecemos hoje nasceram basicamente dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, tá bom? Então, o que eram, né? O que que era isso e como que foi pego isso, por quem que foi pego isso e como é que isso chegou no nosso modelo hoje de retiro de 3 dias, de 4 dias, de 2 dias, de um dia. Como é que chegou tudo isso, tá bom? Então é importante a gente entender isso, porque depois, quando você for organizar um retiro, é bom você entender onde está a fonte, tá? Onde que tá, onde é que começou tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Os exercícios de Santo Inácio, aos poucos, se transformou nos retiros querigmáticos que conhecemos hoje, como o Cursilho de Cristandade, o ECC, o EJC, TLC, o ECM, Maranatá, Yeshua, Talitha Kum e outros, tá bom?
todos eles vieram desses exercícios espirituais de Santo Inácio. A transição dos exercícios espirituais de Santo Inácio para os retiros modernos, como Cursilhos, JC e tal, aconteceu num processo de popularização desses exercícios espirituais, tá bom? E eles conseguiram condensar, né, em poucos dias, tudo aquilo que acontecia nos retiros, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, tá bom? Então, o método inaciano quer fazer a pessoa ter uma experiência de Deus, tá? Então, olha, a condensação do tempo. Os exercícios espirituais de Santo Inácio duravam 30 dias, tá bom? Então eram 30 dias que a pessoa fazia um caminho para ela se converter. Então todo dia tinha um diretor espiritual, todo dia ela ia lá ter uma pregação, uma oração de um tema diferente que ela vivia nesses 30 dias e quando chegava os 30 dias ela se convertia, tá bom? Então, para torná-los acessíveis aos leigos que trabalhavam, a igreja começou a adaptá-los para formatos de 3 a 8 dias, tá bom? Baseados nas anotações de Santo Inácio, que permite adaptar o retiro à capacidade do participante. Então, se uma pessoa pode participar 2 dias, se você está numa comunidade que naquela comunidade todo mundo trabalha de sábado. Por exemplo, tem um pessoal de Rio Claro que eles estão começando o retiro no sábado a 1 hora da tarde. Porque sexta é muito intenso de trabalho, sábado de manhã também. As empresas lá fecham no sábado depois do almoço até domingo. Então, o que eles estão fazendo? Os retiros lá começam no sábado, depois do almoço, vai até a noitão e depois o domingo, tá bom? Eles não começam na sexta como a gente. Então, olha só, movimentos como o Cursilho de Cristandade, que nasceu na Espanha, nos anos 40, pegaram a estrutura essencial de conversão e a compactaram em um final de semana intenso. Aqui você já visualizou todos os nossos retiros, né? Entendeu? O cursilho de cristandade pegou tudo que se fazia em 30, depois 8 dias, colocou tudo em 3 dias, sexta noite, sábado, domingo, e as pessoas viviam uma experiência muito forte de Deus nesses 3 dias. Tá bom? Então você já viu aí o ECM, já viu o ECC, você já viu tudo aí. A base é essa. Então, ó, do silêncio absoluto à vivência comunitária. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio era tudo muito no silêncio, na reflexão, na palavra, né? Então, daí também nasceram os retiros de silêncio, que você já deve ter ouvido falar aí. Enquanto o retiro inaciano clássico é focado no silêncio e no acompanhamento individual com um diretor espiritual, os retiros modernos introduziram dinâmicas de grupo. Então, você viu dinâmicas de grupo, a troca de experiências, partilha, substituiu parte da meditação solitária para a gente fazer. Então, por exemplo, no ECM tem um momento de partilha lá, né? Testemunhos, música, momento de oração, momentos de brincadeira, momentos de tudo. Por quê? Para a gente falar em uma linguagem mais moderna. O ECM, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, passou por uma modernização. Nós colocamos mais músicas, usamos uns equipamentos de som, fizemos algumas coisas que não tinha antes. Mas por quê? Porque a realidade, né, tem alguma coisa de audiovisual. Então a gente começou a colocar algumas coisas porque a gente viu que existe uma necessidade desse tempo. A linguagem das pessoas hoje é muito visual, é muito auditiva. Então a gente precisa ter qualidade no som, qualidade em tudo, para as pessoas poderem ser tocadas e deu muito resultado, tá bom? Os momentos de oração ficaram mais fortes, os momentos de partilha, né? Então a gente viveu uma experiência maior. Bom, em vez apenas de palestras teológicas,
Quando eu fiz o TLC, tinha bastante palestras teológicas, porque vinha dessa base aí. A gente, por exemplo, no meu TLC teve palestra de sacramentos, né? Teve palestra de igreja, teve palestra sobre fé, que são palestras teológicas, tá vendo? E depois mudou-se a programação mais para as palestras querigmáticas, tá bom? É, então entrou os testemunhos de vida, né? O que é uma forma de querigma aplicado. A estrutura de semanas inacianas se transformou num retiro de 3 dias, que é isso que nós vivemos hoje, tá bom? A lógica dos movimentos contemporâneos ainda espelha o modelo de Santo Inácio, tá bom? Você vai ver muita coisa dos exercícios de Santo Inácio nos retiros modernos de hoje, só que é tudo condensado, é tudo rapidinho e com experiências dinâmicas e tudo mais. Então, ó, a descoberta na sexta e sábado. Então, sexta e sábado, ela é reflexiva, a gente fala do pecado, do arrependimento, tem momentos de arrependimento, de falar do pecado, dinâmicas, a gente tem momentos da pessoa olhar para dentro de si, né? É, a primeira, depois a gente fala do pecado, fala da misericórdia. O foco é o choque de realidade e a necessidade de Deus. Então, já ouvi várias vezes essa expressão assim: ah, fazer o meu retiro, parece que Jesus me atropelou com uma carreta, né? Parece que eu bati de frente com uma carreta, porque os retiros de 3 dias, eles são um choque violentíssimo que a pessoa toma e ela acorda como se ela estivesse dormindo, acorda para a vida, né? Depois, no domingo, entra mais a parte de compromisso, né? Equivale à quarta semana, que é a ressurreição e a missão. O foco é o quarto dia, o retorno ao mundo para amar e servir. Então, nós temos, todo o retiro tem uma palestra de como é bom servir ao Senhor. Porque após você se encontrar com Jesus, você precisa se levantar e colocar a serviço, né? Então, o papel do discernimento, é, então, movimentos como o ECC, o EJC, né, herdam a ferramenta do exame de consciência. Todos têm, o TLC tem, o ECC tem. A gente vai fazer um exame de consciência, um discernimento da nossa vida, onde que eu estou, o que que isso fez comigo, onde eu posso ir, onde que eu quero chegar. É, então, olha, herdaram tudo isso, mas os transformaram em ferramentas para melhorar relacionamentos familiares. Então, a gente fala muito de família, arrependimento, né, de ter magoado nosso pai, nossa mãe, escolhas vocacionais. Então, os nossos retiros sempre tiveram muitas vocações. As pessoas querem seguir Jesus, ou como casal, ou como religiosa, ou como padre, ou ir para uma comunidade, né? Uma conversão verdadeira, ela leva a essa reflexão, é normal, tá bom? E teve o impulso do Papa Pio XI, que em 1922 nomeou Santo Inácio de Loyola como patrono dos exercícios espirituais e incentivou que todos os fiéis tivessem acesso a esses retiros. Então, olha, teve um envio da igreja, tá bom? Em 1922, tá bom? Para que a igreja criasse cada vez mais modelos desses retiros, para que a igreja fomentasse esses retiros, né? Porque esses retiros são um canal de muita gente entrar na fé em Jesus. Tá? Então, todos os fiéis tivessem acesso a esse retiro. Isso abriu caminho para que novos movimentos usassem a base ignaciana para criar suas próprias pedagogias de evangelização. Então, o que que nós vemos hoje em dia? Nós vemos uma proliferação de retiros, né? Então, olha, do TLC nasceu o ECM, nasceu o Maranatá, nasceu o Yeshua, nasceu o Talitha Kum,
nasceu tantos, que vai continuar nascendo outros retiros, e tá tudo maravilhoso, né? Do ECC, o ECC ele foi criado pelo padre Alfonso Pastore, né? Que era amigo do padre Jean Pietro, que criou a Missão Belém, que era amigo do padre, do padre que criou o TLC, não é? Que era amigo do padre Jonas, que era amigo, todo mundo se conhecia, o padre Eduardo, todos esses padres que abriram e incentivaram a evangelização, né? Então, olha só que coisa maluca. Nós fizemos uma viagem lá desde Jesus, pelos apóstolos, pelos santos da igreja, e chegamos até os nossos tempos de hoje, onde nós vimos que hoje, então, nós entendemos. Quando a gente entende o que são esses retiros, entendeu? A gente vai dar mais importância ainda para esses retiros. Isso não é uma obra do acaso que aconteceu porque tinha que acontecer. Não, isso foi ensinado por Jesus como ferramenta para a gente poder evangelizar. Então a gente leva as pessoas para um lugar seguro, né? Então, antigamente, o que os apóstolos faziam? Eles iam onde as pessoas estavam. Então, eles pregavam na praça pública, eles pregavam nas sinagogas, eles pregavam na rua, davam testemunho. Funcionava? Funcionava, mas era poucas pessoas. Aos poucos, o que a igreja entendeu a partir de Santo Inácio de Loyola? Que se você pegasse um grupo de pessoas e colocasse elas dentro de uma casa de retiro, dentro de uma igreja, e você fizesse um retiro com elas, com determinados caminhos, determinadas palestras, testemunhos e dinâmicas, as conversões eram muito maiores, entendeu? Então foi isso que aconteceu e é isso que nós vivemos hoje, tá bom? Então hoje, imagina quantos retiros tem no Brasil todos os anos. Retiros católicos, evangélicos, não importa, né? Quantos retiros que tem todos os anos no Brasil? Cada final de semana, quantos retiros espalhados por aí? E o que esses retiros estão fazendo? Anunciando Jesus, anunciando a palavra, anunciando a conversão, anunciando o querigma. Então, olha que maravilhoso. Não sei se você já tinha ouvido falar a história do querigma. Eu sempre fui muito apaixonado por isso, porque eu estou no ECM há 30 anos. Fiz o meu TLC em fevereiro de 95. TLC transformou a minha história e depois o Senhor nos chamou junto com outras pessoas, a fundar, né, o ECM, Experiência Cristã Missionária, e nós estamos até hoje, fazem 30 anos, e a gente continua evangelizando com a mesma alegria, porque Jesus continua transformando vidas até hoje, tá bom? Então, nas próximas aulas agora, o que nós vamos aprender? Então, ó, nós aprendemos o corpo do querigma, a importância do querigma. Agora nós vamos aprender o que é que tem dentro de um retiro. Então, olha, dentro do retiro eu tenho música? Tenho. Para que música? Tenho momentos de oração? Tenho. Para quê? Eu tenho dinâmicas? Tem. Quais são as dinâmicas que eu posso usar? Eu vou ensinar algumas aqui para vocês. Eu tenho o que mais? O testemunho. Mas como é que se dá um testemunho? Eu tenho as palestras, mas como que se dá? Como é que se prepara uma palestra, né? Como que se organiza um encontro, um querigmático de meio-dia, de um dia inteiro? Um de 3 dias, de 4 dias, não é? Nós já fizemos o ECM de 5 dias, por exemplo, né? Começando numa quinta-feira durante o dia e acabando no domingo à noite, né? Então a gente viveu aí uns dias, 4 dias, vai dar 4, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias e foi maravilhoso, entendeu? Então assim, como é que eu crio tudo isso? Como é que eu faço isso? Porque se você aprender isso, você pode ensinar, chegar lá no sertão, né? Não sei da onde, do Rio Grande do Norte, do Ceará, não sei, no Amazonas,
e você pode criar um retiro querigmático lá para você anunciar Jesus. Então, venha semana que vem, chame as pessoas do seu grupo para a gente poder dar mais esse passinho aí, para a gente aprender tudo isso, porque o nosso objetivo é transformar vidas, é evangelizar. Deus te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até a próxima aula. Valeu, povo!